Soltou essa bermuda, a bolinha de futebol, só ficar peladinho ali. Amém? Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma honra, uma alegria, mais uma noite na casa do Senhor, na presença do Senhor e no altar do Senhor, né? Como eu sempre digo, estar aqui no altar do Senhor é como se fosse sempre a primeira vez. Eu desafio você que está no banco e ainda não experimentou, deixar Deus te usar no altar, assim como tem usado outras pessoas. Você vai perceber como é bom, depois que você quebra o gelo, depois que esse microfone para de tremer na sua mão, assim, aí você vai começar a sentir aquela coisa boa de Deus, e você vai querer mais e mais, e cada dia o pastor vai ficar mais acuado, porque não vai sobrar tempo para ele, porque as ovelhas vão querer tomar o microfone. É assim, é assim que acontece. Já passei por isso. Obrigado do pastor Jorge agora. Irmãos, antes da palavra eu gostaria de fazer a apresentação, né? É um momento tão gostoso. Né? Não sei se os irmãos sabem, nós cristãos, evangélicos, protestantes, assim dito, nós não batizamos crianças. É muito simples, uma razão muito simples. Para batizar tem que ter entendimento. Uma criança não tem entendimento para ser batizado nas águas, para escolher o caminho, para decidir por Jesus Cristo. Então precisa ter entendimento, por isso que não se batiza a criança em igreja evangélica. Não com 1, 2, 3 e 5, quando ela tem entendimento para escolher o caminho que ela quer andar. Aleluia! Então esse entendimento vai conforme Deus e a sociedade, a sua família vai educando, vai chegando numa idade que essa criança vai escolher, já vai ser mais uma criança, um adolescente, um jovem. Mas nós fazemos aquilo que a Bíblia necessariamente não determina, mas o Senhor Jesus nos ensinou quando ele tinha lá seus 8 dias de nascido. Jesus foi apresentado no templo. Então nós seguimos a linha de Jesus Cristo, nós apresentamos as crianças ao Senhor no templo. Isso tem uma significância espiritual muito grande. Então você que tem filho pequeno, você que tenha um sobrinho, um neto, aconselhe a apresentar ao Senhor. Se não batizou ainda, apresenta ao Senhor. Se já batizou na igreja católica, apresenta o Senhor, querido. Amém. Você gosta de galinha, se não fizer bem, mal não vai fazer. Então pode fazer de novo, que não há pecado nenhum nisso. Então eu encorajo você a encorajar os seus, a sua família, a sua parentela a apresentar as crianças. Porque o Senhor disse: deixe vir a mim os pequeninos. Eles são o reino de Deus, eles têm o molde do reino de Deus, ou seja, não há malícia, não há maldade, só há amor, só há simplicidade. É isso que Jesus falava. Então eu queria nessa noite apresentar o Guilherme Miguel, que está aqui conosco, esse neném que é um vitorioso, porque sobreviveu, né? Já foi dado o testemunho dele aqui. E o Henry, que é outro vitorioso também, né? Que tem o testemunho da sua mãe aqui, que lutou para chegar até onde chegou. E eu gostaria de convidar agora o Marcos Alexandre Carvalho de Melo, o pai do Guilherme, a Paola, vai estar aqui em cima conosco, Paola Silva de Carvalho. Deus multiplicou de última hora, tá, irmãos? Não foi tramado não, a gente só tinha tramado apresentar um, mas de última hora apareceu mais um, falou: eu quero, eu sou flamenguista, ele falou que ia. Aleluia! Gostei da pastora, flamenguista também, deu um aleluia para fogo. A gente estava indo tão bem, pastor. A gente estava indo tão bem. Glória a Deus. Eu quero conseguir voltar o Senhor aqui. Isso. E gostaria também de convidar a Osana Libório Mestre, nome importado, Mestre, com M. E a tia Mariana, claro, que é família, né? Mas no início íamos apenas apresentar o Guilherme, o Guigui, que estava travado. Para quem não sabe, tem até um bolinho escondido ali, tá, pessoal? Na saída, ó, segura a onda na hora de ir embora, tem uns docinhos, bolinho ali, foi escondido, mas eu já descobri que tem o pessoal deu a planta aqui. Eu queria. Nesse momento, pastor, você tem pressa não, né? Pode ficar aqui, bater uma bolinha, falar de coisas boas. Amém. Queridos, chega para frente um pouquinho. Eu queria que vocês primeiro
Marcos, você entendesse que o futuro do Guilherme não depende dele. O futuro do Guilherme depende de você, o sacerdote do seu lar. Depende da Paola, o quanto vai se esforçar para uma mulher sábia na casa dela, para, junto contigo, te ajudar a criar essa criança nos caminhos do Senhor, no caminho do bem, no caminho que vai tornar ele um homem de verdade, um homem com princípios. E isso é muito importante, que você tenha consciência de que ser pai, ser mãe não é apenas colocar a criança no mundo e dar o alimento, dar a comida, dar a roupa, e às vezes a gente bota para o colégio e acha que isso é suficiente. É muito importante que você compreenda que assim como você chegou até aqui, seus pais te educaram, te deram princípios, essa criança que sobreviveu, que é um vitorioso no Senhor, com tantas orações da Paola, com tanta determinação de tanta gente, ela precisa receber princípios do Senhor. Não apenas os princípios do mundo, que é muito legal você ajudar, ensinar teu filho a respeitar os mais velhos. Entende? É muito importante que respeite os mais velhos, mas é mais importante ainda que entenda quem é Deus na vida dela. Porque, queridos, eu fui criado numa família que todos são do mundo. Eu sou o primeiro convertido da minha família. Eu não era nem para estar aqui hoje. Minha mãe tentou me abortar 3 vezes. Mas eu duro naquela. Então eu estou igual esse cara aqui. Não tem tempo ruim não. Guigui, estamos juntos. Não foi não. Fiquei firme e estou aqui hoje. Então é muito importante, Osana, que você tenha princípios do Senhor, da palavra do Senhor, para que ele compreenda o que é certo e o que é errado, não à luz das pessoas, porque no mundo hoje é muito complicado. O que é certo para um é errado para outro, o que é certo para o outro é errado para o outro. Os princípios do ser humano são relativos. Hoje no Brasil está até normal roubar. O político roubar já virou uma coisa tão normal. Você percebe como é que os valores e os princípios eles vão mudando. E a gente precisa buscar no único lugar que não mudou até hoje. Aleluia. Os princípios são os mesmos de Deus, desde o início dos tempos. Deus não mudou nada com você e comigo. Deus não mudou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus não mudou comigo, Deus não mudou contigo. E não vai mudar nem com Guilherme e nem com ele. Vocês precisam compreender por que se fala tanto de Jesus. Não é só porque ele foi um homem, porque foi o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, porque ele veio para deixar um legado de princípios, um legado onde possamos entender o que é amor, o que é educação, o que é ensinar. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios 22, ensina o caminho que seu filho deve andar, e quando crescer, e quando o Guilherme, e quando o Henrique crescer, eles não se desviarão. Querido, esse caminho é um caminho do bem. Não é só um caminho da presença da casa do Senhor, sim, mais importante, mas é um caminho do bem, se tornar um homem de valor, um homem de respeito, um pai, um bom filho, um bom pai. Com certeza um bom filho vai ser um bom pai. E eu creio em nome de Jesus que essas crianças estão no caminho, porque já estão aqui no altar do Senhor, já estão recebendo a primeira gota de bênção do Senhor na vida deles. E tem pais que estão preocupados com isso, por isso estão aqui hoje. E eles fizeram força para estar aqui. É muito importante dizer isso para vocês. Nós não convidamos eles para estar aqui. Eles se ofereceram a estar aqui. Percebe? Que muitas vezes você tem que perguntar: poxa, você não vai apresentar o seu filho a Deus? Não, eles queriam estar aqui. Eles escolheram estar aqui nessa noite. Isso já demonstra o quanto de princípio Deus já está colocando nessa relação de família. Em nome de Jesus, querido. O livro de Salmo diz que filhos são herança do Senhor. Filhos são como flecha na mão do arqueiro. E é uma coisa muito importante essa passagem, sabe por quê? Porque eu nunca vi uma flecha não ir mais longe do que o arqueiro. A flecha é ele. A flecha é o guia. O arqueiro é você. A flecha é o Henrique. Você é arqueiro. É você que vai esticar. É você que vai dar a direção, porque o arqueiro ele dá a direção, ele diz a distância, quando ele empunha, quando ele puxa com força, ele diz aonde essa flecha vai conquistar o território. E o Guilherme, ele tem território para conquistar, tem coisas para conquistar na vida dele, na vida espiritual, na vida material, familiar. Mas depende tão somente de como o arqueiro pretende empunhar esse arco, como você pretende lançar essa flecha. O arqueiro é você. Não esquece que o futuro dele depende de você, sabe? Depende de você, depende do pai, depende dos tios, dos avós. Não são só vocês, existe uma família, existe a tia, existem pessoas por trás que são coadjuvantes importantes na criação.
Então, em nome de Jesus, sejam arqueiros valentes do Senhor, imponham essa flecha. Mas quando vocês atirarem essa flecha, escolham a direção que Deus escolheu para eles. Consulte a Deus. Meu pai, o que eu faço? O que eu digo para o meu filho quando meu filho vai me consultar? Quando meu filho briga, quando meu filho xinga, quando meu filho tem malcriação, desavença, o que eu faço? É nessa hora que o arqueiro sabe a direção, sabe o que dizer, sabe o que orientar, sabe o que falar, sabe por quê? Porque é um guerreiro, é um arqueiro do Senhor, recebeu instrução para ser dada. Você não pode entregar aquilo que você não tem. Você primeiro precisa absorver para você ter para entregar. E eu creio em nome de Jesus que nesse altar agora, nesse momento, existem arqueiros do Senhor, prontos para no momento certo arquearem esse arco, dispararem essa flecha para que ela alcance esse território. Porque, querido, uma flecha tem que ir, a direção dela é sempre para frente, sempre para conquistar. A flecha nunca cai antes do arqueiro, o arqueiro sempre fica para trás. E é por isso que seu filho vai mais longe que você. Aleluia. Em nome de Jesus. É por isso que seu filho vai alcançar território mais longe que você. Ele vai conquistar muito mais que você. Porque ele é uma flecha na sua mão. E você é uma mulher de Deus, um homem de Deus e uma mulher do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos estar primeiro louvando ao Senhor e apresentando. Ficou meio complicado, porque eu nunca apresentei dois de uma vez, não. Eu acho maravilhoso. Eu queria pedir o pessoal do louvor improvisado, tá? Eu até improvisei, me perdoa, pastor. A gente improvisou. E eu queria pedir o grupo de louvor improvisado para estar adorando o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Queria pedir a igreja para se colocar de pé nesse momento onde a gente está entregando a vida dessas crianças na mão do nosso Deus, nosso Pai. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia, glória a Deus. Você sabe por que eu peguei da mão dela e entreguei na sua? Porque você é o sacerdote da palavra. A decisão é sempre da sua mão. Tenha isso na tua mente. Por mais que a sua esposa seja mulher sábia no lar que divide contigo, você é o sacerdote, você tem que ter isso no teu coração. Amém? Estenda a sua mão para cá, querido. Vamos estar orando.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa honra, Deus, de estarmos apresentando, Senhor. O Guilherme está apresentando o Henry ao Senhor, Pai, essas duas bênçãos, essas pérolas, essas joias maravilhosas do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que essas crianças cresçam, Pai, na Tua presença. Que elas cresçam em sabedoria, em inteligência, em estatura. Que elas cresçam em graça, meu Pai. Que sejam varões na Tua presença, na Tua casa, Deus. Que eles nunca se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor possa abençoar grandemente a família, Senhor. Para que eles tenham a provisão necessária, o pai, a mãe, os filhos, os avós, eles todos sejam abençoados, para que possa sobrejar de fartura, meu Pai, para que teus filhos tenham o suficiente para abençoar a vida dessas crianças, que elas tenham principalmente, meu Pai, princípios do Senhor, para que sejam, tanto Henry quanto Guilherme, homens do Senhor. Quando as pessoas olharem para eles na rua, virão homens do Senhor. Verão aquela luz que resplandeceu no rosto de Moisés quando desceu do monte, era a luz da presença do Senhor. Verão isso na face dessas crianças, a luz que resplandece do Teu Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te apresentamos o Henry, nós te apresentamos, Pai, o Guilherme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos essas vidas e que assim seja, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. A gente fez ali um certificadozinho simbólico, mas para que não passe em branco. Esse aqui também. E aí? Dizem que pastor de bobeira na igreja sempre se dá mal, né? Pedi o pastor Jorge para estar me ajudando abençoando um giro nessas crianças. Já acreditamos no Senhor e mais um dia. Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor, querido. Essa é uma alegria.
Até a chupeta ficou agarrada aqui. Né? Glória a Deus, poderia sentar aqui. Comédia esse ano. Glória a Deus. Queridos, prometo hoje pegar leve. Hoje eu não vou bater, não. Da outra vez eu bati muito, doeu até a mão. Hoje eu prometo, pastor, que eu não vou bater, não. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Amém? Amém, misericórdia? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chore, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Feche seus olhos só um minutinho. Oh meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Deus, por essa honra de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Nos conceda um pouco da tua palavra, porque ela é tua e só o Senhor pode nos conceder. Em nome de Jesus, fala conosco, nos usa, Pai, que o Santo Espírito possa fluir através de cada um aqui, que a tua palavra possa marcar em nossos corações, meu Pai. É isso que eu te peço, Senhor. O Espírito Santo de Deus, fala conosco. Fala cada um de nós, cada coração. Obrigado, meu Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, essa passagem da filha de Jairo é uma passagem já muito conhecida, muito batida, né? Mas toda vez que eu leio, eu fico de certa forma impressionado como é que Deus, toda vez que você mergulha na palavra do Senhor, o Senhor fala um pouquinho diferente contigo. Talvez Ele te fale no conteúdo geral, aquilo que Ele já falou outra vez, mas Ele vai sempre te acrescentando e te acrescentando. E cada vez que você lê aquele texto, Deus te acrescenta alguma coisa. Eu confesso para os irmãos que eu já leio esse texto há muitos anos, e toda vez que eu leio, Deus me acrescenta alguma coisa. E eu sempre gosto de aproveitar. Obrigado, Deus. E falar um pouquinho das coisas de Deus, das coisas da Bíblia. Jesus, ele fez, assim, nós temos Jesus como um homem que fez inúmeros milagres, e que os milagres de Jesus, segundo João, não dá para contar. Se fosse escrito em livro, não caberia nesse mundo, diz a palavra em João.
Mas a Bíblia relata apenas 35 milagres que Jesus fez. Jesus, se você ler a Bíblia no Novo Testamento, existem apenas 35 milagres que Jesus realizou. E interessante que você não vai ver nenhum milagre igual ao outro. Você talvez perceba, poxa, mas a filha de Jairo ela foi ressuscitada e Lázaro também. Bom, um era criança e o outro não. Então você percebe que o Senhor Jesus ele deixa exemplo para tudo da sua vida e da minha. Cada vez que você abre o Evangelho do nosso Senhor e que você procura o socorro do Senhor, você vai encontrar lá aquilo que você está procurando. Eu sei que quantos aqui já experimentaram em momento de tribulação abrir a Bíblia assim, vai tipo na sorte, vou tirar na sorte. É impressionante que sempre cai uma palavra daquilo que você está precisando ouvir. Necessariamente não é o que você quer ouvir, mas é o que você está precisando ouvir. Já perceberam isso? Eu achei que isso era impressão minha, mas de vez em quando eu brincava de tirar sorte com a Bíblia. Eu falei, isso é brincadeira, não, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. E Deus vai sempre nos surpreendendo. Porque Ele diz aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Aleluia. Jesus fez 35 milagres que estão anotados, que estão registrados na Bíblia. E esse foi o 13º, a filha de Jairo. Jairo era um homem importante, talvez nenhum de nós aqui tenhamos a posição, o status que Jairo tinha. Jairo era o dirigente, o líder espiritual daquela comunidade local. Jairo era um homem importante, um homem que tinha dinheiro, tinha uma posição de respeito, era um homem de Deus. E o que me chama muita atenção, hoje eu estava lendo a palavra do Senhor sobre isso. Por que Jairo vai procurar Jesus? Por que Jairo vai procurar Jesus? Mas Jairo não era o líder espiritual? Jairo seria o nosso bispo, o apóstolo, não sei o que seria. Por que Jairo vai procurar Jesus se ele era o líder espiritual naquela época? Jairo ele tinha uma imagem a preservar. Vocês sabem que os fariseus, os mestres da lei, não gostavam de Jesus. Jesus era renegado, era desprezado. Mas, querido, quantas pessoas como nós, como Jairo, no momento de desespero, eu fico imaginando que Jairo, um homem que tinha posse, tinha uma posição social, tinha condições financeiras, isso aí é a teologia luciniana, não está na Bíblia, mas eu imagino que Jairo tinha uma posição financeira. Eu acredito que Jairo tivesse gasto todo o dinheiro necessário com todos os médicos que tinha naquela época. Eu acredito que Jairo tivesse usado todos os remédios possíveis que existiam naquele momento, naquela medicina, naquela época, e nada resolveu o problema da filha de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo. Então você imagina, querido, o Jairo, um homem importante, o líder espiritual de toda a comunidade, ter que se rebaixar. E a primeira coisa que Jairo fez, quando ele percebeu que nem o dinheiro dele, nem os remédios, nem o médico tinham condições de resolver o problema de salvar a filha dele, esse homem, por amor, fez uma coisa que muita gente não faz. Esse homem correu para Jesus. Aleluia. O mais importante, que além de correr para Jesus, você percebe no texto que quando Jesus encontra a multidão, Jairo se prostra diante de Jesus. Pode parecer uma coisa simples, mas eu vou dizer para você, o risco que Jairo tinha de ser excomungado, de ser tirado da posição de dirigente da sinagoga, era muito grande. Ele colocou em risco, a Bíblia não relata se ele continua sendo dirigente da sinagoga ou não, mas uma coisa eu sei, era muito grande a possibilidade dele perder o cargo dele, dele perder o status, a importância que ele tinha naquela sociedade. O que acontece hoje conosco é muito parecido, só que tem muita gente que faz as coisas do lado avesso. Sua filha está morrendo, as pessoas procuram um centro de macumba, procuram um pai de santo, pagam promessa, sobem 500 degraus de joelho, mas são incapazes de fazer como Jairo, de sair da sua arrogância, da sua soberba e se prostrar diante do Senhor. Glória a Deus. O que você está passando na sua vida nesse momento, querido? O que está te assoberbando? O que está te estressando? O que está roubando a paz na sua família, na sua casa? Não sei, no seu emprego. Uma coisa eu sei, se a gente olhar para Jairo, a gente já tem a direção. É só você correr. É só você se prostrar diante do Senhor Jesus. É só você se humilhar e deixar de ser quem você acha que você é, que você sabe, que você conhece, que você tem a força, que você detém tudo, que você não precisa de nada. É só você reconhecer a sua humanidade insignificante e se prostrar diante de Jesus. Lá o Jairo, ele me surpreende hoje. Deus me surpreendeu me lembrando disso. Quanto esse homem
arriscou abrindo mão por causa do amor da sua filha. Verdade. Ele não procurou. A Bíblia não relata que ele procurou adivinho. Naquela época muito tinha os adivinhos, tinha os gurus daquela época com outros nomes. A Bíblia relata que ele procurou Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A quem você está procurando nos momentos difíceis da tua vida, querido? Quem tem sido o seu norte? Quem tem sido aquele que você está depositando a sua fé, depositando a sua crença? Quem é que você está buscando nos momentos difíceis? Não adiantou só orar, não. Sabe o que é interessante? Eu fiquei pensando, Deus, o senhor é muito doido mesmo. O Jairo era o cara. O cara era o líder espiritual. Pô, era só ele orar a Deus. Você acha que Jairo já não tinha orado a Deus? Por que que o Senhor, Deus de Israel, não concedeu um milagre para Jairo, querido? Ele nem ia conceder, sabe? Porque se ele enviou o filho dele, se ele botou Jesus ali para sofrer, para morrer por nós, para que fosse toda essa referência, para curar, para libertar, tudo que ele fez, Jesus estava fazendo aquilo em tempo real. Você acha que Deus ia curar a filha de Jairo, Jesus estando ali? É claro que não, querido. Então pare de procurar outros recursos, pare de procurar pessoas, entidades, locais, coisas, sabe por quê? Jesus está aqui, então você não precisa procurar mais ninguém. Aleluia. O Jairo entendeu isso. Não adiantava ele orar nem a Deus, e olha que Deus era Deus, e Jesus estava ali. Deus não ia mover a mão dele, sabendo que o filho dele estava ali para isso. Estava ali para operar um milagre. Outra coisa que me chama muita atenção é que Jairo se prostra diante de Jesus, um cara importante. Pela lógica, é como se o Bolsonaro chegasse aqui agora e falasse: pastor, para tudo, minha filha está passando mal, quero que o senhor vá lá orar pela minha filha. O pastor para tudo e vai lá. Não. Jesus trata todos iguais. Aleluia. O que Jesus fez? Jesus não fez nada. Jesus não negou, mas continuou peregrinando, continuou caminhando com o povo ao redor dele. E aí eu entendi porque a Bíblia diz que se relatassem todos os milagres que Jesus fez num livro, em livros não caberia na face da terra, porque enquanto Jesus andava, as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Vocês imaginam quantas pessoas, ao longo de 3 anos mais ou menos de ministério, Jesus curou. Ele sabe que curou, mas as pessoas não relataram. Você imagina? E aí Jesus está peregrinando, Jesus está passando com aquela multidão, e vem uma mulher que há 12 anos, por acaso tudo é 12, né? Deus gosta desse tal de 7 de 12. A gente tem que se entender com esses números, mas não é para jogar no bicho não, tá? Loteria, nada de mega cena. A gente não pode não. Né? Enfim, é 7 de 12, é só para você guardar no seu coração. Mas enfim, a menina tinha 12. A mulher que estava doente há 12 anos, ela tinha fluxo de sangue. Eu sei que todo mundo já sabe disso. Mas sabe o que é interessante? Jesus não escolhe. Jesus não escolhe, eu vou correndo curar a filha de Jairo, uma criança, é filha do dirigente. Ele não fez acepção de pessoa. Jesus tratou todo mundo igual. A mulher do fluxo de sangue estava ali, então Jesus curou ali, sabe por quê? Porque ela estava exatamente onde Jesus estava. E você está exatamente onde Jesus está. Você está hoje na casa do Senhor. Você louvou e adorou a Jesus. E o Senhor vai fazer um milagre, mas não depende do Senhor. O milagre depende de você, o milagre depende de mim. O milagre que cada um está procurando depende de si mesmo. Essa mulher do fluxo de sangue, ela tocou no Senhor Jesus. Ela fez a parte dela. Jairo fez a parte dele. Jairo foi, ele mergulhou, ele ficou. Jairo estava ansioso porque Jesus nunca chegava na casa dele. Mas Jairo fez 2 coisas muito importantes. Jairo se humilhou e adorou o Senhor. E Jairo convidou a Jesus para a casa dele. Querido, muitas vezes o milagre não vai ser realizado lá ou aqui. Muitas vezes o milagre vai acontecer lá na sua casa. Aleluia. Lá no seu quarto. Lá no seu local de trabalho. Você precisa se humilhar. Você precisa se prostrar diante do Senhor. Você precisa acreditar para o milagre acontecer. Foi assim que a mulher do fluxo de sangue conseguiu. Jesus falou: vá, minha filha, sua fé te salvou. Ou seja, ela acreditou que apenas tocar no Senhor era suficiente. Você acredita que apenas falar com o Senhor é suficiente? Até que nível está a sua fé, querido? A fé de Jairo era grande ao ponto, a fé e desespero, ao ponto de
de botar tudo que ele tinha em risco e se prostrar diante de Jesus em frente a uma multidão. Você colocaria a sua vida em risco pela sua família? O que você está disposto a perder para dizer para o mundo: ó, eu acredito em Jesus? Até onde você tem sido um cristão verdadeiro, uma pessoa que a igreja entendeu essa verdade? Você é tipo crente agente secreto, ou seja, domingo você é cristão, mas durante a semana ninguém sabe que você professa a Deus? Durante a semana ninguém te conhece como homem ou uma mulher de Deus? Pois o que Jairo fez foi isso. Ele se ajoelhou diante de uma multidão. Ele declarou para todo mundo: ó, eu, dirigente da sinagoga, sou nada. Esse cara aqui é que vai fazer o milagre na minha vida. Eu reconheço ele como acima de mim. E vocês têm que reconhecer acima de mim. Em nome de Jesus, querido. Você tem sido um cristão somente na igreja, domingo? Eu falei que não ia bater, não vou bater, não pode. Como é que está na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos? Você consegue ser esse homem bom, essa mulher boa, essa mulher de Deus, esse homem de Deus? Ou a ira te consome quando você está no trânsito, quando você está discutindo com alguém? A ira toma conta de você, você não consegue se controlar e lembrar que Jesus é que tinha que estar falando e não você. É Jesus que tem que falar na hora da briga, querido. Na hora da confusão, não é você. Já abriu mão de tudo. A gente precisa abrir mão. A gente tem que deixar Jesus decidir. A escolha dele, querido, é melhor. Mas eu volto para Jairo, Jairo ansioso, e de repente vem alguém da casa de Jairo e diz: não incomoda mais o mestre, não, deixa Jesus em paz. Sabe por quê? Porque o teu milagre não vai mais acontecer. Queridos, presta bem atenção. Gente para te dar notícia ruim todo dia vai aparecer na tua vida. Ao longo da sua vida, inevitavelmente vão aparecer pessoas para te dar notícia ruim. Mas Jesus disse, depois que esse homem falou: não incomoda mais o mestre. Notícia para te desanimar. Notícia para te tirar da presença. Olha bem. Notícia para te tirar da presença do Senhor. Era notícia que Jairo deveria se retirar da presença do mestre, porque a filha dele já estava morta, segundo o serviçal da casa dele. Olha como é que notícias ruins te tiram da presença do Senhor, nos tiram, nos afastam do Senhor. Eu queria tanto aquilo, eu queria tanto aquele relacionamento, eu queria tanto viver assim, eu queria ser como aquele casal, como aquela família, eu queria ser como aquele meu patrão, eu queria, mas nada disso aconteceu. E aí o que eu faço? Eu saio da presença do Senhor, porque eu estava atrás da bênção e não do abençoamento. Mas Jesus disse o que para Jairo? Então somente creia e ela será curada. Eu não sei o que você está procurando de milagre na sua casa, querido. Eu não sei o que você está procurando na sua vida. Qual é o milagre que Jesus precisa fazer hoje na sua vida? Mas talvez os milagres sejam de uma cura, de uma doença terrível. Talvez o milagre que você esteja buscando é apenas um emprego decente, que você possa sustentar a sua casa, a sua família. Eu não sei qual é o milagre. Mas uma coisa eu sei, querido. Satanás vai mandar os enviados dele para te desanimar, para te dar notícias difíceis, notícias ruins, para que você desista do Senhor, para que você desista de Jesus Cristo. Mas Jesus está mandando te dizer, como ele disse para Jairo: olha só, então somente creia e receberá o teu milagre. Aleluia. Você está pronto para receber o teu milagre? Você vai conseguir ficar firme e acreditar que, independentemente das notícias que estão vindo de todos os lados contra você, independente das confusões, das tormentas, Jesus falou para você, para mim: então somente creia. Você está pronto, você está em condições de dizer negativo: eu vou ficar firme aqui, eu vou ficar prostrado de joelho, e enquanto o meu Jesus não fizer um milagre na minha vida, eu não desisto dele. Quando ele fizer, eu vou estar mais junto ainda. Aleluia. Você está pronto ou você vai desistir? Jairo tinha tudo, quase tudo, só não tinha o poder de curar a filha dele. Jairo abriu mão de tudo. Jesus falou: então somente creia. E ele ficou firme. Jesus foi até a casa de Jairo. Jesus vai até a tua casa se você persistir, se você acreditar. Jesus esteve com Guilherme todo o tempo
que essa mãe orou, todo o tempo que essa mãe postou mensagem agradecendo a Deus, o milagre chegou. Sabe por quê? Porque ela não desistiu. Porque esse pai não desistiu, essa mãe não desistiu. O milagre está aqui, nessa noite. Jesus foi até a casa de Jairo. Primeira coisa, querido, pessoas vão rir da sua fé. Quando você estiver como Jairo, prostrado, chorando, clamando, pedindo a Jesus, pessoas vão duvidar, vão debochar da sua fé, porque Jesus, quando chegou lá, ele disse: ó, ela não está morta não, ela só dorme. Está tirando um cochilinho de flamenguista, já descansou, sacudiu lá o galo, já vai descansar tranquilo. Mas essas pessoas não acreditaram, sabe por quê? Porque elas não conheciam Jesus Cristo. O mais difícil não é conhecer a Deus, o mais difícil é conseguir reconhecer que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Aleluia. Que não tem como você alcançar o teu milagre, querido, se você não reconhecer Jesus Cristo. Não adianta você professar a Deus todos os dias da sua vida, manhã, tarde e noite, se você não reconhecer que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então, em nome de Jesus, querido, chegaram na casa de Jairo, as pessoas debocharam de Jesus, as pessoas debocharam de Jairo, porque a menina já estava morta, porque o milagre não existe mais, porque não existe mais condições do milagre acontecer, sabe por quê? Porque a menina já havia morrido. Tem coisas impossíveis para você e para mim, mas é aí que o pastor falou hoje, quando o impossível para você acontece, é a hora que Jesus começa a trabalhar. Quando você não alcança mais, é a hora que Deus começa a trabalhar na sua vida, querido. E Jairo recebeu, Jairo compreendeu isso. Porque quando Jesus chega na casa dele, todo mundo começa a rir de Jairo e rir de Jesus, que ele disse: ela só dorme. Mas ela já estava morta mesmo. A menina foi ressuscitada. Glória a Deus. Mas Jesus fez uma coisa muito importante. Eu gostaria que você gravasse isso no teu coração. Coisa muito importante. Quando você for atrás do seu milagre, querido. Quando você estiver buscando o seu milagre. Quando você estiver buscando aquilo que o seu coração deseja, que a sua família precisa. Guarde uma coisa no teu coração. Quando Jesus chegou, que ele entrou, o texto diz que só entrou Pedro, Tiago, João, Jesus, o pai e a mãe. Por quê? Sabe por quê? Porque só entraram aqueles que acreditavam que Jesus era poderoso e suficiente para fazer o milagre. Glória a Deus. Quando você estiver buscando o teu milagre, a sua bênção, não compartilhe com pessoas que não acreditam. Eu vou falar uma coisa assim, eu acho que todo mundo já deve ter experimentado. Não tem quando você tem uma coisa que você está quase comprando, quase conseguindo, não, estou quase comprando, estou quase alcançando aquilo, um carro, uma casa, está quase saindo daquele emprego, e aí você divide com todo mundo. Poxa, segunda-feira eu acho que eu começo, acho que começa na quarta, estou quase fechando o negócio, e de repente vai tudo por água abaixo. Já aconteceu aqui, já teve essa experiência de dividir com as pessoas antes que acontecesse. Sabe por quê? Assim como aquelas pessoas lá que estavam na casa de Jairo não acreditavam. Você acredita no teu milagre, na bênção que você está buscando. Quando você tiver que buscar a sua bênção, não divida. Não leve com você pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, isso serve para mim também. Não divida com pessoas que não acreditam naquilo que você está buscando, não acreditam que Deus vai fazer na sua vida uma coisa que ninguém espera, que as pessoas acham que não vai acontecer. E eu sei que se você acreditar, Jesus disse: tão somente creia, ela será curada. Tão somente creia que você vai tomar posse do milagre. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você não é, querido, um ser humano vivendo uma vida espiritual. Você é um ser espiritual vivendo uma vida humana. Você está aqui no momento da sua vida humana, mas você é um ser espiritual. Você é igual a Deus. Ele diz: você é igual ao Senhor, imagem e semelhança. Você é espírito. E um dia você vai provar isso na vida eterna. Então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Vamos estar agradecendo ao Senhor. Falei que não ia bater, não bati. Glória a Deus. Aleluia. Se você está no momento da sua vida que você está buscando um milagre, porque algumas coisas para a gente são só bênção, né? Às vezes você quer comprar uma coisa, é uma bênção, mas quando você procura uma cura, você fala que é um milagre. Mas vou dizer para você, tudo isso é bênção, tudo isso é milagre. Se você está procurando alguma coisa de milagre na sua vida, alguma bênção
que você está perseguindo há muito tempo e não alcançou. Essa noite é um momento em que você pode tirar o seu minuto com Deus. E você pode dizer para Deus: Deus, eu estou hoje como Jairo. Hoje eu estou aqui, ó, prostrado diante do Senhor. Se o Senhor quiser, eu me jogo nesse chão aqui, fico aqui chorando a noite toda até o Senhor me ouvir. Você pode dizer para Deus nessa noite: Deus, eu tenho necessidades, eu tenho vontades, eu tenho desejos. Eu gostaria que o Senhor pudesse suprir o que eu desejo, o que eu preciso, desde que isso não desagrade o teu coração. Você pode dizer para Deus isso nessa noite. Querido, olha só, Deus não foi na casa de Jairo atrasado. Jesus não chegou atrasado. Jesus estava tratando a fé de Jairo. Jairo precisava ser tratado como líder espiritual, ele precisava compreender que não é o tempo dele, é o tempo do Senhor. Você precisa entender que tem coisas que você está buscando que não é o seu tempo. É o tempo de Deus na sua vida. É o Kairos, é o tempo do Senhor. Isso ele vai se cumprir, querido. Se você tão somente crer, aleluia, tão somente crer, ele vai se cumprir na sua vida. É uma receita tão simples para a nossa vida. Deus não vai te dar, Deus não vai na hora que você quer. Deus vai na hora que você e a sua família precisam. Eu sei que você deseja, Deus respeita a sua vontade, o seu desejo. Mas nessa noite você pode dizer para Deus: oh meu Pai, eu estou perseguindo essa bênção há tanto tempo, eu estou buscando isso, e eu queria hoje, como Jairo, ter a honra de receber do Senhor Jesus, o milagre, receber o toque do Senhor, receber a cura, a bênção, a graça, a misericórdia. Feche os seus olhos agora, querido. Feche os seus olhos, isso, e agora tira o seu minuto com Deus, sabe por quê? É só você e Deus, não tem mais ninguém. Eu sei que no teu coração tem muita coisa latejante, aí tem tanta coisa que você está buscando. Mas fala com o Senhor agora, diga para Ele: Deus, eu estou cheio de dúvidas, eu preciso de discernimento, eu preciso da unidade da minha família vive em confusão, em briga, em tormenta, em discórdia, eu não sei qual é a bênção, qual é o milagre, mas querido, peça ao Senhor. Se é dinheiro, você sabe, Deus sabe que você precisa, fala com Ele: Pai, o meu dinheiro não está dando, as minhas finanças não são suficientes para dar uma boa vida para minha família. Deus sabe que você precisa, então fala com Deus. É o seu minuto com o Senhor, não tenha vergonha. Ele é o teu Pai, o Pai é o provedor, Ele sabe tudo que você precisa, Ele sabe tudo que você vai pedir antes mesmo que você peça. Em nome de Jesus, peça ao Senhor, querido. Pai, oh Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por essa honra, por essa noite. Obrigado por esse momento, Senhor. Teus filhos estão aqui, Pai, diante do Senhor, não diante de mim, meu Pai, porque eu sou nada. Eu estou pior que Jairo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, teus filhos estão aqui diante do Senhor, clamando a Ti, meu Pai. Eles têm desejos, necessidades, vontades. Eles precisam do milagre, eles precisam da bênção do Senhor. Todos nós precisamos, Pai. Oh, Deus, assim como o Senhor fez com Jairo, Deus. Talvez o nosso seja uma coisa tão pequenininha. E eu sei que o Senhor está caprichando, o Senhor não está demorando, não. O Senhor está caprichando no milagre. Oh, Senhor, Deus, toca em cada coração, visita cada um aqui, dá resposta aos teus filhos, Senhor. Mostra a direção. Talvez eles estejam pedindo coisas que sejam ruins para a vida dele, mas o Senhor pode mostrar, meu Pai. Oh, Jesus, opera em cada vida aqui, opera em cada família. Traz de volta a paz, a harmonia, o amor, aquele primeiro amor. Traz de volta a paz do Senhor, que excede entendimento em cada lar, para que ninguém viva atormentado, atribulado, para que os casais vivam felizes, para que eles tenham tempo espiritual com o Senhor, meu Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa casa, obrigado por essa igreja. Obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, derrama uma bênção sem medida, meu Pai, para que teus filhos possam cada dia mais ter fila de testemunho aqui nesse altar. Quanto mais o Senhor operar, mais os teus filhos vão testificar do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, entrar em tuas mãos, Pai, em tuas santas misericórdias. Entrar em tuas mãos, Senhor. Pedido dos teus filhos, o desejo, o milagre, a necessidade, assim como a minha, que o Senhor sabe qual é. Entrar em tuas mãos, Senhor, e peço ao Senhor misericórdia, Deus, que possamos receber ainda do Senhor esta semana, Deus, uma palavra de direção, do milagre e da bênção que o Senhor vai derramar sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Teus filhos recebam o conforto e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Deus. Pastor